Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje eu vou revisar com vocês o verbo to be, o famoso verbo to be. Ah, professora, mas eu estudei o verbo to be lá no ensino fundamental. Ah, era só isso que a professora falava. Mas será que hoje, onde vocês estão, no curso que vocês estão fazendo, vocês conseguem identificar dentro de um texto uma frase em que o verbo to be aparece no presente ou no passado? Ok? Se você consegue, ótimo, muito bem. Mas se você não consegue, hoje nós vamos relembrar esse verbo e você, a partir de agora, vai conseguir. Então, a primeira coisa que vocês precisam lembrar sobre o verbo to be é o significado que ele tem dentro da língua portuguesa. Então, ele pode significar ser ou estar. Isso vai depender do contexto em que ele vai aparecer inserido, ok? Uma característica que o diferencia dos demais verbos da língua inglesa e o torna muito importante é que o verbo to be ele pode ocupar, né, a posição do verbo principal em uma oração. Então, ele pode ser o verbo principal em uma oração e pode também funcionar como verbo auxiliar. E quando ele vai funcionar como verbo auxiliar? Quando ele aparecer acompanhando o verbo principal em uma oração, ok? Então, é isso que o destaca dos demais verbos da língua inglesa. Então, ele é considerado aí um verbo irregular, uma vez que ele não vai seguir as regras de formação de passado simples, como vocês já aprenderam. Ah, para formar o passado de verbos regulares em inglês, eu preciso acrescentar o ed, né? Então, o verbo to be não, ele é um verbo irregular, então ele apresenta aí suas formas para o identificá-lo no passado, ok? Olhem para esses exemplos. Então, quando eu falo I am not a doctor, eu não sou médica, o verbo to be, ele está funcionando aqui, olha só, como verbo principal. Então, eu sou ou eu não sou. I am a doctor, eu sou uma médica. Então, o verbo to be, am, a forma am, né, que nós vamos já ver que é uma das formas do verbo to be no presente, funcionando aí como verbo ser. Então, aqui o significado do verbo to be é ser, sou. Quando eu falo I am not at home, eu não estou em casa, ou I am at home, eu estou em casa, o verbo to be continua sendo o verbo principal, mas agora o significado dele é de estar, né? Eu estou em casa. Quando eu olho para esse outro exemplo, is he at school? Ele está na escola? Novamente, nós temos aqui o verbo to be como o verbo principal, só que agora nós temos uma pergunta, né, na forma interrogativa, e o significado dele agora também é estar, né? Ele está na escola, ok? Então, como é que vocês irão identificar se o significado do verbo to be é ser ou estar? Vai depender do contexto em que ele vai aparecer, ok? E aqui, gente, nós temos aí as três formas do verbo to be no presente. Então, quando nós falamos do verbo to be, verbo ser ou estar, no presente ele é representado por essas três formas, am, is e are, ok? Então, aqui nós temos os pronomes, né? Os pronomes sujeitos que funcionam aí como sujeitos de uma oração. Então, para cada um desses pronomes, nós vamos utilizar uma das formas do verbo to be. Então, uma característica é essa, né? Quando o sujeito é o pronome I, a primeira pessoa do singular, eu, nós só poderemos usar a forma am. Então, a forma am sempre será usada para o pronome I. E quando o meu sujeito for he, she ou it, né, terceira pessoa do singular, vocês só poderão utilizar a forma is. Então, he is, she is, it is. E a forma are, que é usada para o plural. Então, o pronome you are, they are, né, we are. Vocês são, eles são, estão, nós somos ou nós estamos, ok? Então, quando falamos do verbo to be no presente, estamos falando dessas três formas, am, is e are.
Aqui eu coloquei para vocês, né, a explicação do que eu acabei de falar, que a forma am é usada para a primeira pessoa do singular, a forma are para a segunda pessoa do singular you, né, que ele representa a mesma forma tanto no singular quanto no plural, e para os demais pronomes, né, plurais, que são o we e o they. E o is utilizado para a terceira pessoa do singular, que é representada pelos pronomes he, she ou it. Aqui, gente, nós temos um quadro com as formas do verbo to be no presente e as formas do verbo to be no passado. Então, observem que no presente, como eu mencionei anteriormente, ele é representado por essas três formas, am, né, is e are. E no passado, nós vamos ter a forma was, ok? Para o singular, pronome I, você sempre vai dizer I was. Então, e o que significa was? Então, se no presente o verbo to be significa ser ou estar, no passado ele vai significar o quê? Era ou estava. Então, quando eu digo I am happy, eu estou feliz. Agora eu quero falar essa mesma frase, só que no passado. Então, eu vou dizer I was happy, eu era feliz, ou eu estava feliz, ok? Então, vamos lá. Quando o sujeito é o pronome I, no presente eu vou usar a forma am e o passado, a forma agora é was. Quando o sujeito for o pronome we, formas plurais, o we, you, they, nós vamos usar a forma are e no passado é representado pela forma were, tá? We were, nós éramos, nós estávamos. Quando o sujeito for he, she ou it, terceira pessoa do singular, no presente a forma do verbo to be é is, tá? E aqui no passado também é was, ok? Então eu vou dizer he was, she was, it was, ok? Aqui nós temos mais alguns exemplos. Observem, então quando eu falo I am happy, a minha oração ela está em que tempo verbal? Então, por isso a importância de vocês saberem reconhecer quando o verbo to be está no presente e está no passado, porque dentro de um texto nós vamos encontrar de forma repetida, né, a presença desse verbo. Várias vezes ele vai aparecer, então ele pode aparecer no presente, no passado, como verbo principal, como verbo auxiliar. Então, isso vai identificar aí a forma em que ele aparece, o tempo verbal de um texto. Então, por exemplo, quando eu falo I am happy, e se eu perguntar para vocês qual é o tempo verbal em que essa frase está, vocês vão olhar para quem? Para o verbo. Quem é o verbo dessa oração? O verbo to be. Então, a forma am está no presente. Então, she is 17 years old. Ela tem 70 anos de idade. Novamente, verbo to be aqui, ó, como verbo principal, ok? A frase está no presente. I was happy, eu era feliz, ou eu estava feliz. Então, olha só agora a forma do verbo to be, passado. Então, a frase está no passado. She was 17 years old. Também, verbo to be, no passado. Ela tinha 70 anos. Ah, professora, mas por que agora aqui a tradução é tinha? Porque quando nós nos referimos à idade em inglês, nós utilizamos o verbo to be, tá? Para falar a idade, ok? E aqui, gente, eu apresento para vocês um quadro com as formas contraídas, também muito comum dentro dos textos vocês encontrarem aí essa contração do pronome I com a forma am, do verbo to be, dos pronomes he, she, it com a forma is. Então, quando vocês encontrarem I'm ou his, she's, é a abreviação, a contração do verbo to be, tá? Então, eu posso dizer I am at home, eu estou em casa, como eu também posso falar I'm at home, mesmo significado. Agora, a contração aqui do verbo no passado com os pronomes, tá? Então, eu posso dizer He was a good dancer. Ele era um bom dançarino. E também he is a good dancer, né? Então, a mesma coisa. O S é que vai indicar essa abreviação. Então, aqui vocês precisam ter cuidado, né? Ao traduzir quando o verbo aparecer aí contraído com o pronome
para vocês observarem o contexto, ok? Precisam observar o contexto para ter a certeza de que o verbo está no presente ou no passado, né? Aqui, gente, apresenta um quadro com a conjugação do verbo to be, aqui com os pronomes, né? Na forma afirmativa, negativa, interrogativa, né? Isso aqui vocês estudam lá no ensino fundamental. Mas por que que é importante relembrar? Porque quando nós vamos analisar textos, fazer a leitura de textos, né? Esse é o verbo essencial da língua inglesa, então não tem como vocês, né, errarem a tradução de uma frase, por exemplo, que esteja na negativa com o verbo to be, ou uma pergunta iniciada aí com o verbo to be, ok? Então, aqui na forma afirmativa, I am, you are, he is, she is, it is, né? We are, you are e they are. Na negativa, vocês já sabem que é acrescentar a partícula not, né? Que vai fazer aí essa negação. Então, você sempre vai falar I am not ou you are not. Então, é a introdução da partícula not que vai fazer aí a frase ficar na forma negativa. E na interrogativa, vocês irão fazer essa inversão de posição, né? Então, na afirmativa, a sequência é sujeito mais verbo to be. Na forma interrogativa, nós vamos fazer essa inversão. Então, a frase tem sempre que ser iniciada pelo verbo to be. And I... Are you happy? Você está feliz? Is he happy? Ele está feliz? Então, na forma interrogativa, o verbo to be é que vai iniciar a pergunta. E no passado, também aqui, ó, trouxe para vocês um quadro com a conjugação, né, do verbo to be no passado, in the past. Então, no passado eu vou falar I was, he was, she was, it was, you were, we were ou they were. Na negativa, da mesma forma, vamos acrescentar a partícula not, quando nós queremos aí deixar uma frase na forma negativa, ou vocês irão utilizar I was not, ou vocês podem também utilizar a abreviação wasn't ou weren't, ok? E na forma interrogativa, da mesma forma do presente. Uma pergunta com o verbo to be no passado, ela vai ser iniciada aí pelo verbo to be, né? Que aqui é o verbo principal. Então, was I, né? Was he? Was she happy? Ela estava feliz? Was he happy? Ele estava feliz? Então, na forma interrogativa, né? A mesma coisa, uma inversão. Primeiro o verbo to be, depois o sujeito da oração. Ok? Então, turma, observem dentro dos textos, tá? A função do verbo to be dentro desse texto. Ele está representando o quê numa frase dentro do texto? Ele é o verbo principal ou ele é um verbo auxiliar? Ok? Ele está no presente? Ele está no passado? Ok? Então, era isso que eu queria revisar com vocês e no nosso próximo encontro nós vamos praticar, tá? Com textos, utilizar as estratégias de leitura, identificar aí a presença do verbo to be dentro dos textos, identificar o tempo verbal. Vamos colocar em prática isso que nós estamos trabalhando nessas aulas. Tudo bem com vocês? Então, bye bye, turma. See you next class.